Bom Eu dia, cheguei. E aí? tudo bem? Bom. Então, tá bom. Tá vendo bem aí ou não? Então, sim, pessoal, todo Melhorar mundo para o vendo bem, computador. ouvindo bem? Aparentemente, sim. Então, para a gente não perder tempo, enquanto as pessoas ainda estão entrando, eu vou fazer a sua apresentação formal e, na sequência, a gente já começa. Então, queria, primeiro de tudo, agradecer a sua disponibilidade, estar aqui nesse bate-papo com a gente. Então, a live de hoje tem como tema Ensino de Graduação em Medicina Veterinária. Nosso convidado é o professor Dr. Rodrigo Romero Correia. Ele tem graduação em Medicina Veterinária pela Universidade de Marília, no ano de 2001, residência em Clínica e Cirurgia de Equinos pela FMVZ USP em 2002, mestrado em Cirurgia também pela USP em 2006, doutorado também pela USP em 2012, foi médico veterinário responsável pelo setor de grandes animais do Hospital Veterinário da Universidade Anhembi Morumbi e também docente da mesma universidade no período de 2003 a 2013 e atualmente é docente pelo Departamento de Cirurgia da USP desde o ano de 2013. Tá? Então, novamente, aí, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Um prazer conversar sobre ensino de graduação e com pessoas interessadas em ensino de graduação, né? Esse é o ponto mais importante de tudo. A gente tem boa vontade e tem o mesmo objetivo final, que é de formar pessoas com qualidade. A conversa é sempre muito boa. Com certeza. Então, começando, nós da Equite, como uma empresa que trabalha em cursos de extensão e que tem como pelo menos 80 a 90% do público alunos de graduação, a gente tem muito contato com esses alunos e é muito comum a gente perceber o descontentamento dos alunos com vários motivos com relação à parte de ensino, como professores com pouca didática ou, de repente, com metodologia de ensino atrasada, etc. Tá? E a gente também, eu principalmente, como pessoa que está ali ligada ao meio acadêmico, também fui aluno de mestrado há pouco tempo, né? Então a gente tem contato com professores de graduação e a gente também encontra eles insatisfeitos com o ensino de graduação, no sentido que os alunos estão sempre muito desinteressados e às vezes até mesmo se apresentam de forma desrespeitosa perante os professores. Então, na sua opinião como professor, a gente tem alunos desinteressados ou professores desinteressantes? Essa pergunta é muito boa. Eu acho que a resposta certa para ela é nenhum dos dois. Tá? A gente tem alunos interessados porque eles se voltaram ao ensino de graduação em medicina veterinária, eles querem se formar em medicina veterinária, eles decidiram dedicar 5 anos da vida deles para o estudo, para a formação em medicina veterinária. Eles estão numa fase de transição muito importante na vida de cada um deles, ao final da adolescência, muitos deles, e a adolescência a gente sabe que ela demora um pouquinho mais agora para acontecer, depois a gente pode falar sobre essa característica dos alunos, dos ingressantes, tá? E a gente tem professores altamente capacitados, com muita experiência em trabalho, muita experiência no ensino da medicina veterinária, alguns com 20 anos, 30 anos de experiência em docência, tá? Mas que eles ainda estão em conflito com relação ao que pensa cada um deles. Tá? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você perguntar para um aluno como ele gostaria de aprender dentro de uma sala de aula, tá? E perguntar para um docente como ele gostaria de ensinar da sala de aula, a gente vai ver que eles não são parecidos, eles não falam a mesma língua. Tá? Então, se a gente perguntar para um professor como ele se formou professor, a maior parte vai dizer que ele não se formou professor. Tá? Ele se tornou por maioria de votos. Ele começou a dar aula por uma necessidade, ele começou a dar aula por uma oportunidade, tá? E assim ele
foi formando um perfil, uma estratégia particular. Tá? Se você perguntar para um professor como ele aprendeu a dar aula e o que ele usa de estratégia na aula, ele vai dizer para você que ele dá aula da forma com que ele aprendeu. Tá? Então, ele quer dar aula hoje como ele recebeu o conteúdo na época em que ele era aluno. Tá? E a gente sabe que o tempo passa, que as gerações mudam, que o perfil individual muda, que a tecnologia fez uma diferença imensa nessa evolução toda. Tá? E que quem aprendeu há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, e quer ensinar hoje com 20 anos de experiência, da mesma maneira com que aprendeu há 30 anos atrás, isso vai resultar num conflito muito grande de gerações. Tá? Então, não quer dizer que o professor não seja bom, não quer dizer que o aluno não seja bom, quer dizer que eles não conversam mais na mesma sintonia. Tá? Então, se a gente pegar as gerações atuais, hoje na universidade a gente tem principalmente a geração Y, chamada de geração do milênio, tá? Que é um grupo de alunos que tiveram contato com a tecnologia ainda muito jovens. Tá? Eles não conseguem mais imaginar ficar 2 horas sentado ouvindo alguém falar. Tá? Isso é muito tempo, isso é um exagero. Tá? E quando a gente imagina que essa diferença vai acontecer, que esse problema vai ser enfrentado, é muito fácil uma parte culpar a outra. Então, tem um professor que reclama que o aluno é pouco interessado. O aluno não está interessado porque a aula do professor é muito cansativa, ele não consegue mais acompanhar aquilo. Tá? E acaba ouvindo um choque, acaba havendo um conflito. Tá? E isso é muito bem determinado na literatura, em qualquer lugar que a gente pesquisar, como conflito de gerações. Tá? Então, a gente tem uma geração que aprende de um jeito diferente, e a gente tem um professor, uma geração de alunos que aprende de uma forma diferente do que é a forma com que o professor aprendeu e ensina. E aí está essa maior divergência, esse problema a ser resolvido. Tá? Então, se a gente perguntar hoje para esses professores de mais idade como eles aprenderam e como eles veem o professor como uma pessoa que detém o conhecimento. Tá? E hoje, para a gente ter conhecimento, a gente não precisa mais ir para uma sala de aula. Eu vou na rede de dados, eu vou na internet, busco qualquer tipo de informação de qualquer área e essa informação está lá disponível. Tá? Hoje a função do professor não é mais de ensinar a informação, e sim fazer com que o aluno saiba como e quando utilizar essa informação da melhor maneira possível. Tá? Então o aluno precisa aprender a pensar usando a informação disponível, e não mais olhar para o professor como aquele único ser que detém a informação e que pode me passar. Tá? Então ali é que está a maior divergência, ali é que está a maior parte do problema associado ao conflito de gerações no ensino. Acredito que se a gente for dar uma resumida em tudo isso, as pessoas mudaram, os alunos mudaram, mas em grande parte, ou uma importante parcela dos docentes não conseguiram acompanhar essa mudança, e por isso que a gente tem realmente um conflito. Não é culpa de ninguém. O que funcionava há 20 anos atrás, e sim funcionava muito bem, hoje não funciona mais. Né? E a gente não consegue atribuir culpa a nenhum dos lados. Né? Foi realmente a evolução do mundo, a evolução das pessoas, e a educação ela tem que seguir no mesmo caminho de evolução. As coisas vão ser um caminho sem volta, né? A história do ensino mostra que as gerações atuais não conseguem, as gerações mais novas, não conseguem se moldar às gerações mais antigas. E que a única forma de existir um ajuste e um controle se baseia no professor conseguir enxergar uma geração diferente da dele e se moldar a essa nova geração. Tá? O oposto não pode mais acontecer. Tá? O oposto é uma evolução. Ele não consegue voltar para trás. O que consegue é o professor olhar para isso e se ajustar para o próximo passo, que é se ajustar ao grupo de alunos que ele tem hoje. Tá? Então, essa é a expectativa de que o problema de conflito de gerações seja solucionado. Quando o professor enxerga que isso acontece e é capaz de se moldar para essa resolução. Então, tratando de maneira mais prática, vamos dizer, óbvio que não existe um caminho fácil e não existe uma receita, mas se a gente fosse dar algum conselho aqui,
eu acredito que a gente teria que partir para metodologias de ensino mais interativas e mais dinâmicas, e não só a aula expositiva, né? Sim, sem nenhuma dúvida. Isso já é muito bem conhecido, isso já é muito bem determinado, né? Que se o professor não é mais a única pessoa que é o detentor do conhecimento, tá? O que o professor precisa fazer é se ajustar a como levar o conhecimento e como fazer o aluno processar essa informação. De que forma abordar esse aluno, de que forma conseguir atingir o aluno de uma forma mais eficiente, tá? Nisso se volta a aplicação, a utilização dos métodos ativos de ensino, tá? Que nada mais são do que tirar o protagonismo da sala de aula do professor e levar esse protagonismo, esse foco para o aluno. Tá? O aluno é a peça essencial, o aluno precisa aprender, ele precisa desenvolver. Tá? O professor já fez isso há alguns anos atrás, e agora a peça está do outro lado. Tá? Então ele vai pegar essa pedra bruta e vai fazer pequenos ajustes o tempo todo para tornar esse aluno cada vez melhor. Tá? Levando um pouco de informação para ele, estimulando com que esse aluno busque sozinho a própria informação e fazendo também com que ele desenvolva a técnica, desenvolva a habilidade de processar, de aplicar, de discutir, de tomar suas próprias conclusões. Tá? Hoje, para o aluno, é muito fácil ficar sentado esperando que alguém tome a atitude por ele, que alguém decida o que ele tem que fazer, tá? Que alguém tome a decisão pela vida dele. Tá? E isso é muito ruim. Tá? Infelizmente, o que a gente vê hoje também é que os alunos, enquanto pessoas e não mais como alunos, foram preparados para esperar alguém tomar a frente por eles. Tá? Você tem muito conceito hoje dos pais desses alunos que eles resolveram que seria melhor para os filhos que eles dessem tudo que os filhos queriam em determinado momento, tá? Como uma necessidade de suprir algo que ele acha que ele não teve. Tá? Então, eu queria, quando criança, ter um carrinho de controle remoto. Se meu filho falar que quer, ele vai ter, na hora que ele quiser, porque eu não tive e ele vai ter. Tá? Isso é muito bonito olhando para o lado de alguém que tem uma criança e quer satisfazer uma vontade e que acha que vai ser mais amado pelo filho dessa maneira. Tá? E é muito ruim para a criança, que ela vai sendo limitada pelos próprios pais a esperar que alguém faça por ela. Tá? E nisso ele vai encontrar uma barreira muito grande na hora da formação profissional, independente da área, independente de ser médico veterinário ou não. Tá? Porque ao invés dele buscar o conhecimento, ele espera que alguém traga para ele. Ao invés dele tentar resolver algum problema, ele espera que alguém resolva e traga essa resposta. Uhum. Tá? Toda vez que ele se sentir desafiado, toda vez que ele tiver sob conflito, toda vez que ele tiver que depender da própria atitude, ele vai preferir dar um passo para trás e esperar que alguém resolva isso para ele. Tá? E é um acentuador dos conflitos de gerações existentes hoje. Tá? Então, quanto mais a criança é treinada a esperar que alguém faça por ela, tá? Mais dificuldade vai existir no momento do ensino superior, onde o professor ele pode até colocar o protagonismo da aula dele no aluno, mas o aluno vai esperar que alguém faça aquilo por ele. Uhum. Tá? Então, isso já vai se tornando cada vez mais famoso, né? Em qualquer rede social que você veja, tá? Que a gente tinha há algum tempo que brigar muito para os alunos ficarem quietos dentro da sala de aula. Tá? Era muito comum, quando nós éramos crianças, que as professoras brigassem com a gente para a gente ficar quieto na sala de aula. Tá? E hoje, a maior dificuldade do professor é fazer com que os alunos participem da sala de aula, tá? Que eles sejam ativos naquela atividade. Tá? E quando tem um aluno mais ativo, ele se torna um destaque muito grande, uma velocidade de tempo bastante curta. Tá? Então, o perfil de desenvolvimento dessa criança, quando criança, hoje na universidade, gera para ele uma dificuldade grande, um atraso grande frente aos demais. Tá? Então, quando se tem alguém mais adaptado, esse alguém se destaca. Entendi. E a gente tem aqui já surgindo algumas perguntas do pessoal que está assistindo com relação a mudar a metodologia de ensino. Você acha que dentro das instituições de ensino hoje temos professores que se dispõem a percorrer esse caminho? Essa pergunta é boa e ela não pode ser generalizada. Tá? Mudar um método de ensino é algo bastante crítico, porque você precisa
cortar na sua própria carne. Tá? Por exemplo, eu dou aula há 15 anos e eu vou decidir hoje que o que eu fazia há 15 anos não serve mais. Tá? Se eu olhar para 15 anos atrás, isso já me gera um grande transtorno e eu tenho que me reinventar a cada dia. Se a gente pegar pessoas que ensinam há 20, 25 ou 30 anos, tá? A primeira resposta que a gente vai ouvir com muita clareza é que eu faço isso há 30 anos e sempre deu certo. Por que agora eu preciso mudar? Tá? Então, estar pronto para a mudança vai, mais uma vez, mexer no detalhe, no ponto do conflito de gerações. Ele precisa entender que ele precisa mudar. Tá? Prontos para a mudança, eu tenho certeza que todas as pessoas, todos os professores do ensino superior tendem a estar. Tá? Porque eles se voltam a tentar formar uma pessoa melhor. Tá? Então, se eles são prontos, minha resposta é sim, eles são prontos. Se todos querem, aí a minha resposta é não. Muitos não querem. Tá? Mas cabe a nós, que gostamos do assunto, que discutimos o assunto, gerar um movimento e que gere bons resultados nesse movimento, para fazer com que outras pessoas vejam os nossos resultados e queiram mudar também. Tá? Então, mesmo que eu precise me mexer sozinho dentro de uma instituição, isso não faz diferença. Tá? Pode ter 100 professores e um único resolveu se tornar melhor. Quando ele se tornar melhor e gerar os primeiros resultados, poucos vão olhar e vão querer mudar também, mas que vão gerar melhores resultados. Isso vai gerando um ciclo de repetição positivo, favorável para o ensino. Uhum. E também abordando aí uma questão levantada pelo público, falando aí em relação a esse aluno que tem dificuldade em se tornar um protagonista do processo de ensino-aprendizagem, né? Como abordar de melhor forma esse aluno que tem esse perfil mais passivo? Como trazer ele para dentro dessa nova onda, vamos dizer assim? Isso é uma coisa que é bastante difícil. Tá? A explicação para isso é que o perfil das pessoas, de todos os humanos, ele se forma na maior parte até os 7 anos de idade. Tá? E ele é capaz de fazer pequenos ajustes até os 18 anos, até os 15, 18 anos de idade. Dali em diante, o que tinha que acontecer já aconteceu. Tá? Então, se eu vejo alguém com atitude muito pacata, com 20 anos, com 22 anos, tá? Ele já criou a sua própria personalidade, seu próprio ser imutável. Tá? E se ele não estiver disposto a mudar, não existe ninguém no mundo que seja capaz de fazer isso. Tá? Então, eu posso tentar dar o meu melhor, mas ele vai ter que querer receber o meu melhor. Tá? E ele pode se tornar melhor. Tá? Por isso, quando a gente fala sobre contratação de pessoas, a gente sugere muito, de uma forma muito clara, que as pessoas sejam selecionadas pelo perfil pessoal que tem, e não pela qualidade de formação que tem. Porque se você pegar uma pessoa boa, disposta, que vê bem a atitude de trabalhar, de desenvolver, de discutir, alguém muito bem determinada, tá? Essa pessoa pode ser melhor formada a cada dia. Tá? Mas se você pegar um gênio que tem toda a capacidade intelectual possível do mundo, mas que tem características pessoais ruins, depois dos 20 anos você não é mais capaz de mudar essa pessoa. Ela não vai mais se tornar melhor. Tá? E a sua chance de sucesso vai ficando cada vez mais baixa. Tá? O que a gente tem que ter dentro da sala de aula é características que tentem atingir o maior número de pessoas. Tá? E a gente não pode se enganar de querer acreditar que a gente atinge todo mundo, que todo mundo gosta da gente. Tá? Isso não é verdade. Tá? Mas eu tenho que tentar gerar a melhor qualidade possível na maior parte dos alunos enquanto a minha aula acontece. Tá? Então essa é a meta, esse é o objetivo de todo professor quando vai acessar um grupo pequeno, um grupo grande de alunos. É trazer junto com ele a maior parte, o maior número dos alunos possível para aquele momento da atividade. E a gente também teve uma outra pergunta que foge um pouquinho do nosso tema, mas não deixa de tratar de ensino, então acho importante a gente falar dele, né? Que é o seguinte, falando não só de graduação, mas pensando em programas de residência ou aprimoramento profissional, acredita que também esse modelo precisa ser adaptado? Sim, sem dúvida. Nos sistemas de graduação ou de pós-graduação ou de especialização, as aulas, como é que eu posso dizer assim, as aulas presenciais, as aulas teóricas,
oferecida em intensidade em nível inferior. Tá? Então, nossa posição como professor precisa de melhora, precisa de sintonia com o grupo de alunos com que eu vou abordar. Se eu vou tratar hoje de alunos de 25 anos, de 30 anos no curso de pós-graduação, eu sei que eles têm uma forma de pensar um pouco mais próxima da minha hoje, que tenho 40 anos. Tá? Então, eu posso ser um pouquinho mais intenso em quantidade de informações, eu posso ser um pouquinho mais intenso em tempo de atividade teórica, que eles suportam isso e recebem isso de uma forma ainda mais positiva. Se eu for tratar de um grupo de residentes que tem em média 23 anos, 24 anos, eu sei que eles se aproximam muito, eles estão incluídos na geração Y, tá? E que eles têm menor resistência à capacidade de se manter concentrados em atividades teóricas, e eles precisam de mais intervalo e de maior consciência da necessidade daquele conteúdo que vai ser ministrado. Então, a abordagem, o foco dado a cada um deles vai ser diferente. A outra coisa que é importante também é que quanto mais antiga a geração é, mais ela é capaz de receber a informação negativa de que o que ela fez não está certo, e ela é capaz de se levantar sozinha, tá? Como uma capacidade de resiliência. Tá? Para as gerações mais jovens, geração Y, geração Z já ela vem aí para a universidade, tá? Mas geração Y, geração Z, mais velocidade eu tenho que ter de feedback. Então, não posso deixar atitudes negativas se acumularem para, na hora de dar essa resposta negativa dela toda de uma vez, jogar essa pessoa lá embaixo de uma vez e querer que ela seja capaz de se levantar. Não. Para essas gerações, eles estão acostumados com a velocidade da troca de dados na internet. Então, ela fez alguma coisa, deu errado, ela vai tentar de novo, de imediato, até acertar. Tá? Assim que ela se desenvolveu, assim que o cérebro dela pensa. Então, para alguém que errou agora, eu aviso que errou agora e qual seria a forma de fazer melhor. E quando ela fizer melhor, eu tenho que avisar na mesma hora de que ela fez melhor, mas que ela pode se tornar ainda mais. Tá? E querer estimular essa pessoa de imediato, o tempo todo, se tornar cada vez melhor. Tá? Eu não posso acumular informações positivas ou negativas e querer derramar de uma só vez. Eu preciso repetir aquele treinamento o tempo todo. Tá? De uma velocidade, de uma intensidade mais curta, tá? Menor, mas de uma velocidade mais frequente. Tá? Que é assim que elas estão preparadas para receber as respostas. Algo muito semelhante poderia ser utilizado como parâmetro de quando a gente aplica uma prova e depois dá as respostas certas ou as respostas erradas para aquela questão de múltipla escolha. Tá? Se você pegar pessoas com mais idade, vocês vão ver que aplicar uma prova para elas e dar esse resultado 20 ou 30 dias depois, está tudo bem. Tá? Isso não tem grande diferença, porque eu sei onde eu acertei e onde eu errei, eu passei um tempo pensando naquilo, eu aceitei sozinho o que eu errei e eu aprendi a me levantar sozinho. Tá? Assim a gente era treinado. Tá? Para as gerações mais novas, eu aplico agora a prova. E assim que ela acabar, eu dou as respostas certas e as erradas. E as pessoas, mesmo tendo baixo desempenho nessa atividade, eles vão aceitar isso como uma atitude muito mais construtiva, muito mais positiva. Tá? E de uma forma muito interessante, se eu fizer isso de imediato, os alunos vão aprender e vão reter essa informação. Tá? Desde que a resposta, o feedback seja rápido. Tá? Eu não posso demorar para passar essa informação, mesmo que ela seja negativa. Entendi, perfeito. Tá? Esse é o treinamento do cérebro que o ser humano vai fazendo o tempo todo. E uma outra pergunta que apareceu aqui do pessoal, existe algum método para adaptar esse aluno condicionado por uma vida escolar de ensino passivo para o ensino ativo durante a graduação? Então ele foi treinado durante toda a vida acadêmica dele aquele modelo antigo, e como que a gente faz para virar o botão, virar a chave, que agora eles vão ter que agir se eles quiserem aprender efetivamente? Tá, acho que aí tem uma inversão, talvez, do valor. Tá? Quem aprendeu o tempo inteiro como pensaria anteriormente, nas gerações mais antigas, quando chega na geração mais nova e ele acha o ponto de sintonia, ele se equilibra. Tá? Agora, o difícil é o movimento contrário, é pegar o jovem muito ativo e passar ele agora para a forma passiva de receber informação. Tá? Esse movimento é o que não acontece. Tá? Então, a transição ela não está no aluno, a transição está no professor em sair da apresentação para o aluno, que ele é um ser passivo de receber informação,
para ele se tornar um ser ativo de participar nessa aula. Tá? Agora, pegar um aluno que já foi treinado, já é um aluno de hoje, de 20 anos, de 22 anos, tá? Ele é geração Y, ele teve acesso à informação, à tecnologia, à velocidade da informação, desde quando era muito jovem. Tá? Alguns da geração Y, hoje a gente está falando, né, de pessoas que nasceram depois da apresentação da internet. Tá? E fazer com que essa pessoa se torne ativa frente ao método de ensino. Tá? Isso, às vezes, o que precisa é que o aluno entenda por que ele está fazendo aquilo. Tá? Isso é algo também bastante difícil de acontecer. Tá? A gente pode dar exemplos. A gente pode pegar, dentro da minha área, no ensino da cirurgia de grandes animais, muitas vezes na área de ensino da cirurgia de equinos, que é o que eu acabo fazendo mais. É muito comum a gente pegar alunos que gostam de clínica de ruminantes, de clínica de pequenos animais, de cirurgia de pequenos animais, ou alunos que gostam de produção animal, e de repente, ao chegar na técnica cirúrgica, na clínica cirúrgica, ele começa a se interessar muito por aquilo. Tá? E às vezes a única coisa que aconteceu é que ele trocou a forma de receber a informação. Ele trocou a forma de participar na aula. Tá? Então, quando a gente pega um aluno, eu dou aula de técnicas de interanastomose dentro da sala de aula, e ele vê aquilo como sendo simplesmente uma forma de trançar fios de sutura em estruturas anatômicas. E eu levo para a sala de aula prática. Eu faço um padrão aposicionante, um padrão invaginante, um padrão invaginante que não deixa acontecer extravasamento de líquido. E ele pega um segmento intestinal, uma prática com cadáver. Ele faz o procedimento. Ele vê que não houve estreitamento do lúmen. E ele percebe que não houve extravasamento. E que se aquilo fosse um paciente, aquilo teria resultado em cura daquele determinado paciente, tá? Ele se sente motivado a se tornar melhor, porque ele percebe que ele melhorou. Tá? Ele se sente motivado a todos os dias se tornar melhor. Tá? Para isso, ele precisa ter alguém dentro da sala de aula que permita com que esse processo aconteça, e ele precisa ter alguém ainda que seja olhado por ele como um líder. Tá? Vem uma diferença bastante importante entre ser um chefe, ser o dono da bola nessa hora, como sendo alguém que convida a pessoa a jogar. Tá? Então, o professor ele precisa ser alguém que possa gerar admiração, que possa gerar respeito, que possa gerar parceria e que possa trazer o aluno para perto dele. E quando o aluno estiver perto dele, engajado com o mesmo objetivo dele, essa virada de chave ela vai acontecer na sala de aula. Então, o aluno que era muito tímido, que era muito passivo, que tinha medo de errar, ele passa a ter confiança no professor. E aí ele se permite a errar. E aí, se ele errar, ele sabe que não vai vir uma punição e que sim vai vir uma estimulação, aí ele se torna melhor. Tá? Então, trazer o aluno para perto de si mesmo, pensando como professor, trazer o aluno para mim, tá? Fazer o aluno andar comigo, fazer o aluno ter o mesmo objetivo que eu tenho, seria a melhor forma de estimular o aluno a sair da inércia de não ter movimento. Tá? Então, se tornar um líder para ele é um ponto de muita importância nessa hora. Tá? Não sei se eu respondi. Com certeza, respondeu sim. A gente vai mudar um pouquinho a ordem do roteiro que eu tinha aqui, porque surgiu uma pergunta sobre aprendizagem baseada em problemas, então eu vou unir essa pergunta a uma que eu já tinha montado aqui, que na verdade são 3 perguntas juntas e o senhor responde como desejar, que na verdade tudo é interligado. Tá? Então, como as metodologias de ensino ativas têm ajudado no processo de ensino-aprendizagem, quais são os principais métodos e se você tem alguma experiência com esses métodos, como que é essa experiência, né? E aí se você puder dar um foco aí à aprendizagem baseada em problemas, seria ótimo para já responder a pergunta do público. Tá, perfeito. Eu acho que a gente tem que começar a colocar, primeiro a pontuar que as metodologias ativas elas não são solução para todos os problemas de ensino. Tá? Mas elas vêm a trazer o principal comportamento do professor transferir para o aluno o foco da aula, o objetivo da aula, e não com que o aluno pare e olhe só para ele. Tá? Quando eu falo de um método ativo, eu vou fazer o aluno sair da posição passiva e ele ser responsável pelo próprio crescimento. É nisso que vai se basear o método ativo de ensino. Existem diversos métodos descritos na literatura, muitos podem ser aplicados na medicina veterinária, tá? E não interessa qual o método aplicado,
qual a fase do curso de graduação esse método vai ser aplicado, tá? E sim, a forma, o objetivo e o resultado que era esperado cada um deles. Tá? Eu gosto muito de 2 métodos ativos de ensino, que vão ser o ensino baseado em problemas, que é o que foi o foco dessa pergunta, tá? E o ensino baseado em equipes, o ensino baseado em times, tá? Ou a aprendizagem baseada em times. Tá? Eles se voltam inicialmente a você gerar uma situação que precisa ser resolvida. Tá? No ensino baseado em problemas, eu vou pegar um exemplo de um paciente e vou dar as características desse paciente para um grupo de alunos, pode ser para todos os alunos ou para um grupo selecionado de alunos, e vou pedir para que esse aluno busque informações que sirvam para a gente resolver o problema desse paciente. Tá? Isso é o PBL, o Problem Based Learning. Tá? Algo bastante semelhante vai acontecer numa outra técnica, que é chamada de problematização. Apesar do nome ser bem parecido, a problematização, eu não vou deixar o aluno andar por conta. Eu vou fazer o aluno ser estimulado a resolver esse problema, mas eu vou dar destino no pensamento dele. Toda vez que ele fugir para algum dos lados, eu vou entrar e vou moderar esse caminho para que ele chegue no objetivo final, que era o que eu estava buscando. Tá? No ensino baseado em problemas, eu vou levantar a situação problema. E onde isso vai terminar ao final da aula, não cabe a mim, cabe aos alunos. Tá? Então, se eles desviarem o foco diagnóstico, desde que aquilo tinha lógica, tá? Mesmo não sendo o diagnóstico daquele paciente que eu coloquei naquele momento, eu devo permitir com que isso continue buscando. Porque eu estou exercitando no aluno a capacidade de observar, de discutir, de raciocinar, de avaliar e de tomar decisão. Tá? Então, no PBL, tá? Essa é uma forma muito útil no ensino, por exemplo, da clínica médica, da patologia clínica, da clínica cirúrgica. Isso ajuda muito a tomada de decisão. Tá? Outra técnica que eu gosto bastante é a técnica de ensino baseado em equipes, onde eu reúno pequenos grupos dentro da mesma sala de aula, tá? E todos vão resolver o mesmo problema que eu vou oferecer para eles ao mesmo tempo. Tá? Nela, eles vão resolver primeiro de forma individual e depois, em pequenos grupos, eles vão discutir as respostas individuais e gerar um consenso. Tá? Ao tomar o consenso desse grupo, a gente vai gerar um contorno de todos os grupos da sala e vão discutir as opiniões até que todos os grupos juntos terminem em um consenso. Tá? Esse consenso ele pode não existir de uma forma muito clara, às vezes algum aluno pensa de uma forma exatamente oposta, mas isso está valendo também, isso não vai dar errado. Tá? Mas o objetivo dentro desse caso é que ele pense no problema, que ele tome inicialmente uma decisão, que ele seja capaz de discutir com outros colegas a opinião que ele teve e ser convencido ou convencer outros colegas sobre aquele determinado assunto. Tá? E depois, tomada a decisão do grupo, compartilhar essa decisão frente aos demais, isso envolve tomada de decisão, se expor e discutir aquele assunto com os demais e saber reconhecer se aquele pensamento inicial dele estava de acordo ou deveria ser ajustado frente à opinião dos outros grupos. Tá? Então, isso tudo envolve a opinião pessoal, a discussão frente aos demais colegas, isso a gente pode simular também com demais proprietários, clientes, e faz com que ele saiba fazer sua opinião ser respeitada, assim como respeitar a opinião dos demais. Tá? Essa dificuldade, esse transtorno existente durante a discussão do grupo, ela é muito evidente quando a gente usa essa técnica, mas ela é muito positiva. Tá? Quando a gente usa método ativo de ensino para esse tipo de discussão, dentro da área clínica agora, tá? Eu posso dizer para você que tanto o PBL quanto o TBL, eles vão ser muito positivos em seus resultados e vão gerar muita satisfação dos alunos. Tá? Quem já participou desse tipo de treinamento, termina o final dele, às vezes exausto, mas muito feliz com o que aconteceu. Tá? Essa é a tentativa da gente gerar nos alunos. Tá? Aquele estado de fluxo, dele querer mais, mais e mais. Tá? Ele quer aprender, ele quer discutir, ele quer ver, ele quer fazer a prática, ele quer o próximo treinamento. Tá? Esse estado de fluxo é o que a gente quer gerar nos alunos. Tá? É muito comum fazer atividade que começa às 8 da manhã e a gente falar para os alunos, nós vamos fazer um intervalo que vocês estão discutindo há 2h30 sem parar. Tá? E os alunos acham que não, que aquilo não é verdade, eles estão lá 40 minutos no máximo. Tá? E quando a gente interrompe, eles olham e falam assim, nossa, isso é muito bom, que a gente não quer mais parar de discutir. Tá? Então, esses métodos ativos, quando bem aplicados,
são capazes de gerar esse estado de fluxo nos alunos. Eu acredito que essa capacidade de debate e de convencimento é importante para toda a vida do indivíduo, não só para o ensino, seja da medicina veterinária ou de qualquer outro, né? A gente vive hoje em tempos de polarização e de intolerância em praticamente todos os assuntos da nossa vida, né? E é muito importante que dentro de um ambiente controlado, vamos dizer assim, dentro de um ambiente monitorado por uma pessoa mais experiente, a gente tenha, as pessoas, os alunos tenham a oportunidade de debater ideias, né, seja elas num caráter unicamente técnico, né, ou de coisas que sejam da vida cotidiana da gente. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, é um método que tem muito a acrescentar, não só no crescimento técnico dos alunos, mas no crescimento pessoal de todos. Sim, acho que eu concordo bastante com o que você disse quando o mundo é de muita intolerância, o mundo é muito de opiniões resolvidas e tomadas, né? E quem atua como educador deve estar sempre atento a essas diferenças. Tá? Tem um filósofo brasileiro muito famoso, que eu sou um grande admirador, que é o Mário Sérgio Cortella, tá? E ele tem diversas palestras disponíveis na internet que a gente pode assistir, e numa delas ele diz que um pouco de conflito é bom. Tá? E que eu devo sempre me preocupar com as pessoas que discordam de mim, porque isso vai ser muito positivo. Tá? Se todo mundo concordar comigo o tempo inteiro, eu vou me tornar menor, eu vou me tornar mais fraco, eu vou estar menos pronto para tomar a minha próxima decisão, para tentar me tornar melhor de novo. Tá? Então, quando eu olho para alguém que pensa diferente de mim, tá? Ao invés de achar um inimigo, eu devo olhar para ele e falar assim, esse cara pode me fazer ser melhor. Tá? Quando eu olho para alguém que fala assim, não, sua decisão tomada não é certa, por mais que eu não concorde com ele, ele vai me forçar, vai me exercitar a me tornar melhor. Tá? Então, quando olhar para um conflito, quando olhar para um desentendimento, quando olhar para um aluno que fala assim, sua aula está muito chata, algo diferente precisa ser feito, tá? A minha primeira atitude é falar assim, como esse cara é capaz de falar isso para mim? Tá? Isso é natural de todo mundo, mas eu devo parar e pensar assim, esse cara pode estar certo, eu posso estar completamente errado e é hora de mudar. Tá? Eu vou olhar para ele de uma forma diferente e pensar o que será que está na cabeça dele que o faria olhar para a minha aula e falar assim, agora ela está boa. É desse jeito que eu queria essa aula. Tá? Então, essa é nossa obrigação diária. Todos os dias eu quero olhar para isso e falar assim, eu quero ser melhor. Todos os dias eu levanto, tá? Eu tenho alguns ditos populares, né? De que todos os dias a gente deve levantar e pensar que hoje eu quero ser melhor que ontem. Não interessa em qual área, mas hoje eu quero ser melhor que ontem. E quando eu acordar amanhã, eu quero ter a sensação de que eu acordei para ser melhor do que eu fui hoje. Tá? Para o professor, isso é regra absoluta. Tá? Todos os alunos vão mudar. O melhor aluno dele vai se formar e vai embora. Ele vai ter alunos menos motivados. E que quando terminar esse semestre, vão ter que estar mais motivados, melhores. E quando esse cara que era ruim e se tornou bom sair, vai entrar um outro grupo. E que toda vez o professor vai olhar para o grupo novo e falar assim, nossa, mas eles são fracos, eles são ruins. Claro que eles estão menos preparados. Tá? E cabe ao professor fazer com que eles se tornem todos os dias melhores. Tá? Então essa é a nossa missão de vida enquanto educadores. É praticamente uma filosofia de vida, né? A gente não pode nunca relaxar, nunca sou bom o suficiente para isso que eu estou fazendo. Sim, isso se confunde não só, isso não se volta só à atividade de professor, mas, por exemplo, você é cirurgião, eu sou cirurgião. A gente tem que pensar em todo dia se tornar mais capaz para atender o próximo paciente, para operar o próximo paciente, para melhor tomada de decisão. Tá? Então, isso não é só atividade de ensino, mas é a forma com que a gente enxerga a nossa atividade diária, enquanto profissional, enquanto médico veterinário, enquanto professor. Perfeito. Vamos seguir aqui. Uma questão que tenho certeza que é bastante polêmica, espero que gere bastante dúvida aí do pessoal, bastante interação. A gente tem visto aí alguns movimentos no sentido de criar grades curriculares com o aumento da carga horária à distância, né? E a gente vê muitas críticas, principalmente de quem já é formado na área, enfim, né, com isso.
Como você vê o ensino à distância na medicina veterinária? Ela é uma evolução do modelo educacional ou representa uma ameaça à qualidade do serviço prestado por esses profissionais que vão ser formados parcialmente ou totalmente à distância? Essa pergunta, a gente tem que responder com cuidado. Tá? O que a gente está fazendo hoje é ensino à distância. Sim. Tá? Hoje a gente está reunido, discutindo um assunto que tem como objetivo tratar de algo que é teórico e que precisa ser aplicado. Tá? Então, o que a gente está fazendo hoje é ensino à distância. Se eu juntar o grupo que a gente tem hoje de ouvintes para a gente discutir cirurgia abdominal, cirurgia de cabeça, cirurgia ortopédica, tá? Numa discussão como essa, numa live como essa, a gente está fazendo ensino à distância. E para quem está participando hoje da nossa interação, está achando tudo isso normal. Está tudo muito bem. Tá? E se a gente tivesse todo mundo dentro de uma sala de aula, todo mundo ia olhar e falar assim, está tudo normal, está tudo bem. Só que ao invés de a gente estar à distância, a gente está dentro do mesmo ambiente. Desde que eu possa oferecer o que eu vim trazer numa atividade de ensino e que os alunos possam me devolver o que eles tinham que devolver na mesma atividade de ensino, essa atividade aconteceu, presencialmente ou à distância. Então, as atividades teóricas que eu poderia fazer dentro de uma sala de aula, eu posso com toda a segurança fazer com mecanismos, com métodos à distância. Tá? E eles podem ser em transmissões ao vivo como essa, eles podem ser em aulas gravadas, seguidas de grupos de discussão, de momentos de discussão, que isso vai ter exatamente o mesmo resultado, ou, para as gerações mais novas, resultado superior ao que a gente tinha. Tá? Nesses momentos de crise, que são os que a gente está vivendo hoje, no coronavírus, né, faz com que a gente olhe para nós mesmos e que a gente tenha que se reinventar. Então, o ensino à distância, no ano passado e no ano retrasado, gerou grandes polêmicas quando o MEC liberou a realização de um curso de medicina veterinária com uma grande carga teórica à distância. Tá? E houve um movimento quase de guerra contra isso. Tá? Não quero dizer que eu sou a favor dessa substituição total das aulas à distância, eu não acho que isso deva acontecer. Tá? Mas que para atividades de ensino teóricas que aconteceriam exclusivamente dentro de uma sala de aula, se a gente fizer à distância com capacidade de interação entre as partes, tudo isso vai ser permitido, tudo isso vai ser possível. Tá? E a gente só não vai estar dentro do mesmo ambiente fechado, físico, da sala de aula. Tá? A palavra crise vem do grego crisis, e que ela significa para a gente oportunidade. Tá? Então, toda vez que existe uma crise, eu devo olhar para ela e falar assim, eu tenho chance de me reinventar, eu tenho chance de me tornar melhor. Tá? Então, eu olho agora para um momento de crise no ensino, nos momentos agora da pandemia do coronavírus, de isolamento social, e eu tenho a oportunidade de fazer algo melhor. Tá? Então, eu tenho nas disciplinas que eu participo, 2 horas de aula teórica na sala de aula no modelo convencional, onde eu fico lá na frente falando bastante e torço muito para ter um grupo de alunos motivados que interajam bastante até o final das 2 aulas, das 2 horas, que são quase insuportáveis para muitos dos alunos, por mais que a gente se dedique àquilo. Tá? Hoje eu gravo uma aula à distância, tá? E que tem por média algo em torno de 1 hora, de 1h10, e eu estou tentando muito fazer com que essas aulas caibam em 45 minutos. Haja vista que hoje, com a internet, eu não preciso ficar transferindo conhecimento teórico, eu preciso fazer o conhecimento teórico ser aplicado, ser desenvolvido, cair em raciocínio por parte do aluno. Tá? E depois a gente gera momentos presenciais, à distância, mas ao mesmo tempo, onde a gente tem sessões de discussão com os alunos. Tá? Então eu tenho 1 hora de aula teórica gravada, e eu tenho 1h15, 1h30 de muita atividade de discussão, estritamente de discussão, do conteúdo que foi gravado para os alunos. Tá? Então eu faço as minhas 2 horas de aula maçantes, cansativas, desconfortáveis na cadeira da sala de aula, se tornarem algo muito produtivo, muito gostoso para um aluno, que pode assistir a hora que ele quis aquela aula, e não no horário que ela estava marcado como única apresentação. Ele pode parar o vídeo e voltar e assistir de novo aquele mesmo conteúdo, no momento que ele teve dúvida, e ele pode, no horário marcado, no cronograma da universidade, encontrar com o professor numa sessão como essa que a gente está fazendo, e tirar todas as dúvidas, discutir todos os pontos críticos, dizer para o professor que ele não concorda, e ser ou não convencido pelo professor. Tá? E o professor tem como modular a turma, gerando
o conflito, a discussão, o confronto cada vez mais positivo para os alunos. Tá? Então, essas aulas à distância, esse ensino à distância, que se tornou a única ferramenta em momento de isolamento social, tem se tornado muito positivo. E para quem era absolutamente contra, tinha um ser imutável de que aquilo é proibido, porque eu aprendi dentro da sala de aula, os meus alunos só podem aprender daquela forma, começa a enxergar que os alunos se tornam mais satisfeitos se aquele ensino à distância for bem feito. Não estou me referindo a apresentar um conteúdo escrito para o aluno, ele lê, ele finge que aprendeu e eu finjo que eu ensinei. Eu estou falando que eu vou fornecer um material preparado, estudado, desenvolvido para o aluno, e naquele momento de discussão, a gente vai fazer esse aluno aplicar o conteúdo e fazer com que ele entenda, que ele seja capaz de aplicar o assunto que foi abordado. Eu acredito que, como a gente falou, já no comecinho da live, o tempo não volta para trás, né? O que evoluiu não volta para trás. O ensino à distância é uma realidade, ele não vai ser uma realidade, ele já é uma realidade que acredito eu que tenha sido ou que está sendo acelerada por conta da crise, né? Então, quem ainda era refratário está tendo que se render de alguma forma, tanto os educadores como os educados, os alunos, tá todo mundo tendo que se adaptar, mesmo que na marra, né? E acredito que isso vai acelerar o processo e aumentar a aceitação disso que é uma evolução que não tem mais jeito, né? Hoje ninguém mais anda de carroça, todo mundo anda de carro, né? Então, ou assim, óbvio que algumas poucas pessoas ainda andam de carroça, mas se a gente for ver no montante da população, isso é uma evolução que não tem como voltar para trás. O ensino à distância é basicamente a mesma coisa, né? Não tem como a gente evitar que isso aconteça. Isso já aconteceu e só tende a aumentar. A gente tem que criar ferramentas para que isso seja feito de uma maneira adequada, de uma maneira que realmente acrescente no ensino, né? A gente tem que ter sempre ferramentas para avaliar o resultado que aquilo produziu e ser capaz de aceitar um resultado negativo e fazer a modificação que é necessária para aquela hora. A aula à distância, o ensino à distância, ele pode ser feito, por exemplo, nessa fase de pandemia, em que as lives viraram muito famosas, né? A gente acompanha transmissões ou aulas gravadas de todos os lugares do mundo. Tá? Então, a gente tem a oportunidade de pegar as melhores escolas da Europa, por exemplo, e assistir muitas das aulas deles, tá? O que deixa a gente muito satisfeito, mesmo deixando, e faz com que fiquem satisfeitos, mesmo as pessoas que menos estão prontas para dar aulas à distância. Tá? Então a gente assiste uma palestra à distância e a gente gosta dela, mas eu tenho uma opinião própria, rígida, dura, de que isso não pode acontecer. Tá? Então eu assisto uma aula de um professor da Europa e eu fico muito contente com ela, da mesma forma com que eu quero hoje dar uma aula para um aluno meu e quero que ele fique muito contente com o resultado. Tá? O ensino à distância ainda permite com que a gente atinja diversos lugares do mundo, do país. Né? Ontem eu estava em contato com o professor Marco, da Universidade Federal do Tocantins, e a gente fez uma discussão no grupo de estudo que eles têm lá de manejo e de medicina de equinos, e a gente teve uma oportunidade ótima de discutir durante 1h30, 2 horas, a ocorrência, o diagnóstico, o tratamento das sinusites dos equinos. Tá? Então, isso foi feito baseado em ensino à distância. Tá? Isso não quer dizer que um treinamento prático deva acontecer, que uma discussão presencial frente a um caso clínico não deva acontecer, que o treinamento em cadáver, um do lado do outro, não deva acontecer, tá? E que isso possa ser substituído por uma filmagem de alguma coisa parecida. Tá? Algumas ferramentas ainda de captura de imagem e de distribuição desse conteúdo que foi preparado ainda traz muita informação, mesmo das atividades práticas. Tá? Mas eu não digo que isso pode ser, que as aulas práticas possam ser substituídas, tá? Mas que grande parte das atividades estritamente teóricas podem ser feitas à distância, tá? Isso é realidade. Tá? E não adianta querer que isso ande para trás. Tá? Por exemplo, hoje a gente está conversando, 2 pessoas conversando com a nossa imagem sendo compartilhada para outras pessoas em tempo real usando um celular. Tá? Há 20 anos atrás, quase 20 anos atrás, quando eu estava na faculdade, eu não tinha celular. O celular não tinha acesso à internet. Tá? E essas aulas seriam impossíveis de acontecer.
tá? Mas hoje a gente tem a tecnologia. Tá? Hoje eu posso transmitir uma apresentação sobre determinado conteúdo e os alunos podem acessar e podem me devolver de forma escrita num chat, abrindo microfones e falando, compartilhando a própria imagem, fazendo gestos, mostrando algum objeto. Tá? E a gente consegue interagir de uma forma muito clara à distância. Com certeza. Ainda falando sobre grade curricular, vamos passar para a próxima pergunta. A gente tem, nos últimos anos, observado uma tendência das universidades adotarem grades curriculares com disciplinas abrangentes, tratando de vários assuntos dentro de um mesmo bloco. Mas, no entanto, na prática, a gente percebe uma dificuldade de efetivamente integrar essas disciplinas em um único bloco de conhecimento. Muitas vezes acaba um professor de uma disciplina dá a sua prova, outro professor de outra disciplina dá a sua prova e no final isso se soma e faz uma média, ou seja, que isso não é uma única disciplina, são duas que foram juntadas de maneira artificial, né? Qual que é a sua sugestão para melhorar esse cenário, para que realmente o conhecimento consiga ser transmitido de uma forma única? Eu sou bastante a favor de que os assuntos sejam tratados em bloco. Por exemplo, o ensino baseado em sistemas. Eu vou tratar de sistema respiratório, eu falo de anatomia, de fisiologia, eu falo de bioquímica, eu falo de semiologia, eu falo de clínica médica, de clínica cirúrgica, de diagnóstico por imagem, tudo dentro do mesmo sistema respiratório. Tá? É claro que para os alunos que estão ingressando agora na universidade, eu não posso me aprofundar demais nos assuntos específicos, eu tenho que usar mais os conhecimentos de base. Mas fazer o aluno conseguir enxergar o todo de uma vez só, tende a ser mais produtivo do que ele estudar só anatomia agora, o ano que vem estudar só a fisiologia e só a bioquímica. Tá? Fragmentar hoje significa mostrar para os alunos algo em partes, e a maior dificuldade do aluno hoje não é ter informação, e sim somar e fazer com que isso rode como uma engrenagem. Então, quando a gente condensa os conteúdos numa única apresentação, isso tende a se tornar mais lógico para os alunos mais jovens. Tá? O problema, e a gente volta a bater de novo no mesmo problema, é que alguns professores não estão prontos para fazer essa interação. Então, eu ministro o meu conteúdo nessa disciplina grandona. E quando eu avalio só o meu conteúdo. Isso quer dizer, a disciplina foi tratada em bloco? Não, ela foi tratada em partes. E cada professor deu sua pequena parte. Tá? Para isso funcionar, eu preciso ter um grupo de professores que vão trabalhar em conjunto, na mesma hora e no mesmo ambiente. Tá? E aí isso sim vai fazer sentido. A gente tem uma experiência muito positiva dentro da FMVZ, que é do tratamento das disciplinas optativas de anatomia aplicada à espécie equina. Tá? Então a gente tem professores da anatomia e professores da cirurgia fazendo o trabalho de dissecação, de abordagem dos pacientes, de utilização de cadáveres, utilização de pacientes vivos, tá? Mas para localizar estruturas anatômicas, para falar do funcionamento, para falar de acesso cirúrgico, para falar de diagnóstico, para falar de exames complementares, todos colocando as estruturas anatômicas no mesmo conjunto, no mesmo momento, com a mesma importância. Tá? Então, isso é muito bom quando a gente consegue colocar vários professores ao mesmo tempo discutindo aquele mesmo assunto. Mais uma vez, agora falando de ensino à distância, a gente tem conseguido colocar diversos professores ao mesmo momento em muitas das aulas. E a gente tem sentido, mesmo entre professores e também na relação professor-aluno, uma proximidade muito grande, uma interação muito grande, dado como uma ferramenta a mais para o ensino de graduação, agora nessa ferramenta virtual e à distância. Então a gente soma forças para o mesmo fim. Sobre integrar os conhecimentos, um exemplo que eu sempre procuro dar para os meus alunos lá nos cursos, né, que eu acho que é basicamente essa linha que a gente tem que tentar seguir, por exemplo, quando eu falo de um processo estrangulativo do intestino delgado, né, eu forço as pessoas a se lembrarem lá do ciclo de Krebs, né, e por que faltando oxigênio se gera menos energia, e por que esse intestino que está sofrendo isquemia, ele vai acabar sofrendo uma necrose isquêmica. Então, tentar agrupar os conhecimentos. Então, eu estou falando de cirurgia, né, ou até mesmo de clínica, né, e estou forçando os alunos a se lembrarem da bioquímica. Então, acho que é mais ou menos por esse caminho que a gente tem que seguir.
para realmente conseguir agrupar, mas isso dentro da graduação, dentro da universidade, a gente precisa que haja uma interação entre o professor que dá a disciplina de bioquímica e o professor que dá a disciplina de clínica ou de cirurgia, o que tem se mostrado bastante difícil, né? Sim, de uma mesma maneira, a mudança vai depender do professor. A mudança não vai depender do aluno. Se isso vai resultar de uma forma melhor para o aluno, a gente vai descobrir no final, mas depende da junção dos professores. Tá? Eu não posso, vou usar uma frase que eu já usei, eu não posso fingir que eu ensinei e o aluno fingir que aprendeu. Tá? Então eu tenho que usar uma ferramenta, eu tenho que observar a opinião do aluno frente a essa ferramenta e eu tenho que avaliar essa ferramenta. Só assim eu consigo garantir que houve qualidade do ensino que foi oferecido. Tá? Então, eu não decido por conta qual é o melhor método, eu não decido por conta qual a forma que eu vou interagir com outro aluno, e eu também não decido como o aluno vai pensar sobre a minha aula. Tá? Eu vou trabalhar em conjunto com outros professores para fazer o aluno se desenvolver frente àquilo e buscar aprender, buscar desenvolver, buscar se formar na medicina veterinária. Perfeito. Professor, a gente está com 3 minutos, mas a gente ainda tem uma pergunta que eu acho bastante interessante da gente fazer. O senhor topa a gente encerrar aqui e iniciar uma outra em cerca de 1 ou 2 minutinhos? Perfeito. Tá? Então, pessoal, voltem a se conectar, a gente vai encerrar só para não cortar uma pergunta ou uma resposta no meio e a gente volta em bem pouco tempo. Até logo.